Boa noite. Se já tiver alguém aqui comigo, me dê um oizinho, me digam se tá tudo bem, se a imagem tá ok, se o som tá ok. E aí a gente já começa o nosso 7º estudo do Livro dos Espíritos. Eu vou aguardar mais um pouquinho. Boa noite, Lídia. Boa noite, Lourenço. Já temos algumas pessoas. Muito boa noite, Marco Aurélio. Boa noite, Belkis. Então vamos lá, já temos bastante gente online. Vamos dar início então ao nosso 7º estudo de Livro dos Espíritos. É com muita alegria que eu me reúno a vocês mais uma vez para darmos então prosseguimento a essa nossa caminhada de aprendizado, de tantos ensinamentos, nesse momento da vida de todos nós, em que a gente precisa mais e mais de palavras que nos confortem, que nos tragam esperança e fé, bastante fé. Todos nós vivemos um momento atribulado, todos nós estamos apreensivos. Para a grande maioria, a pandemia que hoje nós vivemos é uma novidade e não é uma das melhores. E nós precisamos ler nas entrelinhas todos os sinais que esses tempos vêm nos trazer, né? Nós falamos na live própria a respeito do coronavírus, que está salva aqui no Letra. É só vocês irem até a aba de vídeo para poder assistir. Nós falamos bastante a respeito das entrelinhas de tudo o que está acontecendo. Então, que nenhum de nós permita que o medo, que a angústia domine cada um nesse momento. Que a gente busque se fortalecer. Fortalecendo a nossa mente, estaremos fortalecendo o nosso corpo. E isso com certeza nos oferece um escudo muito poderoso para passar por tudo isso de forma consciente, percebendo que somos um ser coletivo e que precisamos olhar com mais atenção e mais empatia a todos aqueles que nos rodeiam, seja de forma próxima ou seja de forma distante. Nós não precisamos conhecer intimamente, ter uma relação familiar ou uma relação de amizade para que a gente se coloque no lugar do outro. Então que neste momento, que nessa fase pela qual nós passamos, a gente pense no outro e se coloque no lugar do outro. Que a gente compreenda que a força que habita cada um de nós, ela é muito mais poderosa a partir do momento em que nós nos unimos, em que todas as forças se unem para um objetivo comum. E aqui reunidos, nós sabemos que a nossa meta é espalhar o bem. Então que a gente espalhe o bem nesse momento e que a gente saiba compreender que isso também vai passar, como nos deixou de lição Chico Xavier, e que um dia isso tudo ficará nas páginas dos livros de história, mas que a partir disso a gente construa um novo futuro, um novo pensamento, um novo sentimento, e que a gente siga na transição dessa terra de forma cada vez mais coerente com aquilo que o planeta vem nos pedindo nesse momento. E que assim seja. Eu espero e tenho certeza que realmente assim será. E hoje, para a gente começar, eu vou fazer uso do nosso companheiro de transmissões, de estudos, o livro Estações, do Adeilson Salles. Bastante gente que nos acompanha já conhece. Esse livro foi distribuído pelo Clube do Livro do Letra Espírita. A maioria sabe, o Letra Espírita também é um clube do livro que comercializa livros espíritas de ótima qualidade, de excelente conteúdo. Então,
Lá vocês encontram na lojinha, no site deles, só procurar por Clube do Livro Letra Espírita, e assim vocês terão acesso a livros cuidadosamente e carinhosamente selecionados, assim como esse Estações, que nos acompanha já desde os estudos do ano passado. Então, se vocês puderem conhecer, façam isso. É de grande valia. Indiretamente vocês estarão auxiliando ações sociais que são apoiadas pelo Letra Espírita. Nós sabemos que é um momento difícil também do ponto de vista econômico, mas quem tiver oportunidade, quem puder, passe lá no site, conheça, para que vocês recebam na casa de cada um os livros que tanto iluminam e que tanto nos ensinam. Lembrando que vocês fazendo a assinatura, né, dos livros do Letra Espírita, seja mensal ou seja os livros avulsos, vocês recebem o boleto para pagar já com o livro em mão. O Letra Espírita, ele confia em todos aqueles que confiam nele. Então passem lá para conhecer, são muitas opções e vocês terão uma variedade enorme de opções para o aprendizado de todo mundo. Então, para nós começarmos, aqui a mensagem que abre o nosso estudo de hoje, ela se chama ela se chama Outono, e ela nos diz o seguinte: o outono da alma é o desapego dos frutos amargosos do passado, caídos ao longo do tempo. É impossível se viver um novo tempo, uma nova estação, sem se desapegar de conceitos e preconceitos. Desapegar significa promover um outono dentro de si. Permitir que as folhas velhas caiam para que as novas folhas, flores e frutos possam surgir. Não se pode viver uma estação sem que fique no passado os frutos estragados de experiências infelizes. Grande parte das experiências passadas são como as folhas caídas que o vento do esquecimento deve arrastar para longe de nós. Caídas no solo de nossas escolhas, devem servir apenas como adubo para que a alma cresça viçosa. Experiências passadas são como adubo, ajudam a crescer. Ninguém deve viver adornado pelo passado. Viva um outono responsável. Permita que o tempo leve embora o que não te serve mais. A vida é oportunidade de renovação constante, mas depende sempre das nossas decisões. Quem não consegue fazer jardim dentro de si através dos sentimentos nobres, não logrará se embelezar de paz. O Evangelho é a estação renovadora, e quando tem espaço em nossa alma, tudo renova, tudo transforma. Essa mensagem, ela me faz lembrar uma frase que eu li algum tempo atrás, e eu não me lembro de quem é essa frase, mas ela nos diz que ela dizia que o passado ele deve ser um trampolim, como um sofá. E a gente se apega muito a coisas que já foram, né? A coisas que já aconteceram. E assim a gente acaba deixando de perceber o prazer do presente, a gente acaba deixando de viver o presente, porque o ser humano ele é propenso ou a se apegar lá atrás, ou então ele vive pensando no futuro. E eu acho que é muito interessante nós pensarmos nisso que hoje nós estamos vivendo como um outono onde as folhas, as flores, os frutos estão caindo para dar lugar à primavera. Embora nós já estejamos vivendo a estação da primavera, nós nos sentimos no outono, né? Nós estamos apreensivos, estamos com medo, estamos pensando no futuro. Mas eu acho que esse momento, ele nos pede que a gente olhe para o presente, que a gente olhe para as nossas relações, que hoje nos pedem, né? Que fiquemos em casa e estamos convivendo, aqueles que vivem com a família, estamos convivendo o tempo todo juntos, e que a gente então olhe para dentro de si e para o momento presente,
que a gente reviva e renove dentro da gente tudo aquilo que a correria, que o estresse do dia a dia, que toda a rotina acaba nos tirando. Nós estamos vindo de tempos em que nós estamos sempre ligados no automático. Nós estamos vindo de excesso de trabalho, de excesso de informações, de excessos e excessos dos mais variados tipos. E de repente o mundo nos brecou e ele nos pede que apesar da preocupação com o futuro, que a gente olhe então para agora, que a gente viva o agora. Porque estar ansiosos, e eu tento colocar isso na minha cabeça todo dia, porque eu sou ansiosa por natureza, não vai fazer com que a gente tenha controle do que está acontecendo e nem vai nos permitir que alteremos o que terá que acontecer. Então, nesse momento de outono, que a gente permita que aos poucos a primavera nasça dentro da gente e nasça em forma de fé, acreditando que tudo que está acontecendo está sendo vigiado de perto, acompanhado de perto, e que com certeza, diante da sabedoria tão infinita de Deus, que tudo isso atende a um objetivo muito maior do que nós podemos pensar neste momento. A gente vê de forma muito limitada, mas tem alguém lá em cima que está olhando por nós o tempo inteiro e enxerga muito lá na frente. Então, que a gente viva esse outono, que a gente absorva esse outono, mas que a gente ressignifique tudo isso, para que depois de passado toda essa turbulência, que a gente permita que a primavera floresça e traga consigo todas as flores e os frutos que o futuro nos reserva, tá bom? Então que a gente reflita nessa mensagem ao longo dos nossos dias, para que a gente não se esqueça nunca de que isso vai passar e que um dia talvez a gente entenda exatamente o porquê das coisas estarem assim, tá bom? Gente, nós estamos começando então, nós estamos aqui no livro 2, capítulo 1 de O Livro dos Espíritos. O capítulo 1 se chama Sobre os Espíritos e nós estamos na questão 93, onde se inicia o subtítulo Perispírito. E aí a primeira pergunta é a seguinte: o espírito propriamente dito encontra-se descoberto ou, como pretendem alguns, circundado por uma substância qualquer? E a espiritualidade responde: o espírito é envolto por uma substância que para ti é vaporosa, mas ainda bastante grosseira para nós. No entanto, vaporosa o suficiente para que possa elevar-se na atmosfera e transportar-se por onde quiser. E aí Kardec vem em nota e nos diz o seguinte: assim como o germe de um fruto é revestido pelo perisperma, o espírito propriamente dito é circundado por um envoltório que, por comparação, pode se chamar de perispírito. Então, essa primeira questão nos ensina que sim, o espírito é envolto por uma substância vaporosa, difícil de ser explicada para nós encarnados, porque nós não visualizamos esse tipo de material, esse tipo de substância. Estamos inseridos numa matéria grosseira, e por mais que para a própria espiritualidade esse envoltório seja grosseiro, porque a espiritualidade vê tudo de forma muito sutil, para nós ele é imperceptível, mas ele existe sim. O espírito tem um envoltório que, por analogia, por comparação, pode se chamar então de perispírito, como nos elucidou Kardec. E aí, partindo para a questão 94, de onde o espírito tira seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada planeta. Por isso ele não é o mesmo em todos os mundos. Ao passar de um mundo para outro, o espírito troca de envoltório, assim como vós trocais de roupa. Então, aqui está dizendo que
De acordo com o lugar em que o espírito habita, este envoltório será diferente, o que nos faz subentender que ele é mais grosseiro nos mundos menos evoluídos e mais sutil, mais etéreo, conforme subimos na escala dos mundos. E aí a 94A pergunta o seguinte: assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm até nós, eles tomam um perispírito mais grosseiro? E aí a espiritualidade responde: é preciso, como já dissemos, que se revistam da vossa matéria. Então, quando um espírito que habita mundos superiores vem até nós, vem até o planeta Terra, por exemplo, ele precisa, então, envolver-se de uma matéria mais grosseira para poder, digamos que, suportar a materialidade grosseira que ainda está presente no nosso planeta. E aí a questão 95. O envoltório semimaterial do espírito assume formas determinadas, podendo ser perceptível? Sim, a forma que seja do gosto do espírito, e é assim que ele vos aparece algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo assumir uma forma visível e menos palpável. Então, o espírito molda esse envoltório a seu gosto, a maneira que ele deseja. E assim ele consegue aparecer para nós, seja em sonho ou seja na mediunidade ostensiva, que permite que o médium então veja o espírito. Então ele molda o seu envoltório de acordo com aquilo que ele deseja, que seja coerente para o momento, e ele sim consegue se tornar visível para nós. Passando a um próximo subtópico, diferentes ordens de espíritos. Questão 96. Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? São de diferentes ordens, conforme o nível de perfeição que tenham alcançado. Então, os espíritos não são todos iguais. Por quê? Porque nós, por exemplo, que habitamos aqui o planeta Terra, nós estamos inseridos dentro de um mesmo orbe, mas nós temos graus evolutivos diferentes. Então, os espíritos diferem-se entre si, não por hierarquia exatamente, mas porque ocupam diferentes ordens que vão variar de acordo com o grau de perfeição, com a evolução que aquele espírito em questão já tem alcançado na vida imortal dele. Questão 97. Há um número determinado de ordens ou graus de perfeição entre os espíritos? E aí a espiritualidade responde: o número é ilimitado, porque não há entre estas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, e assim pode-se multiplicar ou restringir as divisões segundo se queira. No entanto, considerando-se os caracteres gerais, pode-se reduzi-las a 3 ordens principais. Então a espiritualidade diz: não existe um número limitado, esse número é ilimitado. Mas para que a gente compreenda e tenha uma ideia de como as ordens, as diferentes escalas e graus de evolução funcionam, eles reduziram isso, então, aqui dentro do Livro dos Espíritos, para 3 ordens principais. Aí eles dizem: pode-se colocar na primeira ordem aqueles que chegaram à perfeição, os espíritos puros. Então, aqueles que chegaram à perfeição são chamados espíritos puros. Os da segunda ordem são aqueles que chegaram ao meio da escala. A aspiração ao bem é a sua preocupação. Então, são os espíritos de segunda ordem, aqueles que estão no meio do caminho. Eles têm uma preocupação constante com o bem. Eles aspiram o bem, eles aspiram a perfeição, mas eles ainda estão no meio do caminho. E os do último grau são aqueles que ainda estão na base da escala. São os espíritos imperfeitos que se caracterizam pela ignorância,
pela aspiração ao mal e todas as más paixões que retardam o seu progresso. Então, o último grau, a base da escala aqui é dividida pela espiritualidade no Livro dos Espíritos em 3 diferentes graus, são os espíritos imperfeitos que ainda se comprazem ao mal, que buscam fazer o mal e sentem prazer com isso, e que são totalmente inclinados aos vícios, às más paixões, tudo aquilo que retarda e dificulta sobremaneira o seu progresso. E aí a questão 98. Os espíritos da segunda ordem têm aspiração apenas ao bem. Tem também o poder de realizá-lo? Então está perguntando, esses da segunda ordem que estão no meio do caminho e aspiram ao bem, eles também podem fazer o bem? Eles têm esse poder conforme o nível de sua perfeição. Uns possuem a ciência, outros têm a sabedoria e a bondade, mas todos ainda têm provações a sofrer. 99. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Alguns não fazem nem o bem e nem o mal. Outros, ao contrário, comprazem-se com o mal e ficam satisfeitos quando têm oportunidade de fazê-lo. Há também os espíritos levianos ou estouvados, mais desordeiros que maus, que se comprazem muito mais com a malícia do que com a maldade, e que têm prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades, das quais eles riem. Então, todos os espíritos pertencentes à base da escala são maus? Não, não são. Alguns não fazem nem o bem e nem o mal. Enquanto alguns ficam realmente satisfeitos em praticar o mal, esses que não fazem nem o bem nem o mal são os que são chamados de desordeiros ou de estouvados. Então eles tentam atrapalhar. Eles são o que a gente fala de espírito zombeteiro. Ele gosta de brincar, ele tem uma malícia. Então ele faz, ele causa situações mais voltadas à nossa propensão à mistificação. Então, quando a gente cai na pegadinha dele, entre aspas, para ficar mais fácil de entender, então eles riem, eles se divertem com isso. Mas eles não estão fazendo nem o mal e não estão fazendo nem o bem. Eles estão ali para brincar, para jogar com a gente que ainda é tão imperfeita. E aí, o próximo subtítulo, Escala Espírita. E aí, o item 100, ele é bem comprido e ele não é uma pergunta, ele vai nos trazer algumas explicações. Observações preliminares. A classificação dos espíritos é baseada no grau de seu adiantamento, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições das quais ainda precisam livrar-se. Essa classificação, contudo, nada tem de absoluta. Se considerada em seu conjunto, cada categoria representa um caráter bem definido. Porém, a transição é imperceptível de um grau a outro, e nos limites a nuance se apaga, como acontece nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida do homem. Pode-se, portanto, formar um maior ou menor número de ordens, conforme o ponto de vista sob o qual a questão é considerada. Então, aqui eles estão dizendo que não há um número certo. Isso pode variar de acordo com o ponto de vista em que as escalas espíritas estão sendo levadas em conta. Ocorre aqui o mesmo que em todos os sistemas de classificações científicas. Esses sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos à inteligência, mas seja qual for, nada alteram na essência da ciência. Portanto, os espíritos interrogados sobre esta questão podem ter variado no número de categorias, sem que isso tenha maiores consequências. Então eles estão explicando. Os espíritos que auxiliaram na codificação com Kardec
na codificação de Kardec, podem ter variado no número de categorias, mas isso não produz para nós que estamos aprendendo nenhuma grande consequência. Alguns detiveram-se nesta aparente contradição, sem pensar que os espíritos não dão a menor importância ao que é meramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam conosco a forma, a escolha dos termos, as classificações. Numa palavra, os sistemas. Acrescentemos ainda esta consideração, que nunca deve se perder de vista, a de que entre os espíritos, assim como entre os homens, há grandes ignorantes, e nunca será demais se prevenir contra a tendência de acreditar que, por serem espíritos, devem saber tudo. Então aqui é um alerta para nós. Não é porque nós estamos recebendo ou lendo uma comunicação de um espírito que aquilo é 100% real, 100% verdade e 100% correto. Aqui é o alerta, né? Para a gente deixar, tentar nos prevenir a respeito das mistificações que nós somos tão propensos. Porque nós, seres humanos, somos impressionáveis. E por isso a gente acaba acreditando em tudo aquilo que transcende a nossa experiência e o nosso raciocínio. Mas aqui pede-se novamente a fé raciocinada, de forma subliminar, né? Então não é porque são espíritos que sabem tudo. E continua: toda classificação exige método, análise e profundo conhecimento do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, aqueles que têm conhecimentos ilimitados são como os ignorantes deste mundo, incapazes de aprender o todo e formular um sistema. Eles só conhecem ou compreendem uma classificação qualquer de uma maneira imperfeita. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores são da primeira ordem, sem que consigam apreciar as nuances do saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, da mesma forma que entre nós um homem rude considera os homens civilizados mais evoluídos, né, dentro da escala. Então aqui ele está dizendo que para todos os espíritos mais inferiores, todos os espíritos que estiverem um pouco mais próximos e evoluídos, eles são espíritos puros. E na verdade não é. Não é porque uma pessoa é simples, um encarnado é muito simples e não detém qualquer conhecimento técnico de alguma área da vida, de alguma área das ciências, que ele seja um completo ignorante. E nem significa que aquele que detém o conhecimento de várias ou de uma área específica seja melhor e mais evoluído do que aquele que nós chamamos de ignorante, entre aspas. Então, ignorante na acepção da palavra, de desconhecer, de ignorar determinado assunto. Não a forma que às vezes é empregada de forma pejorativa. Então continua: mesmo aqueles que são capazes de aprender um todo e formular um sistema podem variar nas classificações, conforme seu ponto de vista, sobretudo quando uma divisão nada tem de absoluta. Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram cada um o seu método, e nem por isso a botânica mudou, pois não foram eles que inventaram as plantas nem suas características. Observaram as analogias a partir das quais formaram os grupos ou ordens. Foi assim que procedemos, não inventamos os espíritos nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamo-los por suas palavras e seus atos, depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos nos dados que eles forneceram. Então aqui a espiritualidade está nos explicando como eles então chegaram a essa classificação da escala espírita que nos foi fornecida aqui no Livro dos Espíritos. Continua: os espíritos admitem geralmente 3 categorias principais
ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Foi o que a gente explicou um pouco antes. Os da segunda são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os espíritos bons. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo de perfeição. Essa divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Restou-nos apenas ressaltar, com um número suficiente de subdivisões, as principais nuances do conjunto. Foi o que fizemos com a cooperação de espíritos cujas instruções benevolentes nunca nos faltaram. Com a ajuda desse panorama, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos com os quais podemos relacionar-nos e, por consequência, o grau de confiança e a estima que merecem. Esta é, de certa forma, a chave da ciência espírita, pois só ela pode dar conta das anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Chamaremos a atenção, no entanto, para o fato de que os espíritos nem sempre pertencem exclusivamente a esta ou aquela ordem. Seu progresso só se faz gradualmente e muitas vezes mais num sentido que em outro. Podem reunir características de diversas categorias, o que é fácil perceber por sua linguagem e por seus atos. Kardec nos disse lá no começo do nosso estudo, aqui, né? Kardec nos trouxe, na verdade, né? Aqui no Livro dos Espíritos, lá no comecinho, eu não vou me lembrar exatamente em que lugar, mas foi na introdução, de que o Espiritismo demanda um estudo absolutamente sério e um estudo absolutamente disciplinado. Por quê? Porque nós temos a responsabilidade de estarmos sempre atentos, vigilantes às comunicações que recebemos quando somos médiums, ou então as comunicações que lemos enquanto espectadores e estudiosos, estudantes do Espiritismo. Como que a gente vai conseguir entender se uma comunicação é confiável ou não? A partir do momento que a gente compreender a forma pela qual os espíritos superiores se comunicam. Obviamente que nós não estamos dizendo que, por exemplo, recebermos uma comunicação, talvez uma psicografia, né? Usando como exemplo realmente de um ente querido nosso, que a gente não pode levar nada em consideração, porque a gente sabe que ele não é um espírito evoluído de luz. Isso é um exemplo, tá? Não. A gente precisa compreender os momentos em que somos levados a acreditar em coisas que não são reais, certo? A qualidade, o conteúdo, as palavras, o uso das palavras, tudo isso nos oferece um panorama para que a gente compreenda se aquela comunicação está vindo de alguém que tenha a intenção de trazer uma mensagem que edifique, seja ela de que forma for, seja que ela seja edificando intelectualmente ou seja edificando, trazendo conforto, trazendo um quentinho para o coração, quando a gente recebe uma comunicação de alguém que se foi e que era para nós muito querido, mas é a qualidade, é o conteúdo. Sabe aquela história que a gente fala aqui, encarnados, né? Que é muito melhor a gente prezar pela qualidade do que pela quantidade. Então, a gente tem que pensar então nisso, né? Essa mensagem ela está me transmitindo apenas coisas que não vão ser úteis em nada, que não vão
me causar nenhuma evolução ou nenhuma empatia, ou ela está me ensinando de alguma forma, seja em qual setor da vida, em qual momento e independente do motivo. Então aqui nos dá esse alerta, nós precisamos estar atentos, nós estamos aqui juntos estudando o Livro dos Espíritos e cada vez que a gente passar uma página, a gente já vai estar mais preparado para ter essa atenção redobrada. E o espírita precisa ter isso, o espírita precisa propagar apenas aquilo que seja confiável. Qualquer pessoa pode escrever algo e dizer que foi psicografado. Então a gente precisa ter essa disciplina, essa seriedade, para a gente perceber que se aquilo foi ou não fruto de uma comunicação de um espírito que está tentando nos ludibriar, tentando brincar com a gente, ou se aquilo veio de um espírito que de alguma forma está passando uma mensagem que seja edificante, tá? Só vou fazer uma pausa. A Cristiane nos perguntou o seguinte: se todos os espíritos desencarnados podem se comunicar com os encarnados, e se isso acontece em qualquer estágio que estejam. Cristiane, para que haja a comunicação da espiritualidade com a Terra, é preciso que haja permissão e preciso que haja merecimento de ambas as partes, tá? Tem uma frase muito famosa do Chico, né? Que nos ensinou que o telefone ele só toca de lá para cá. Então, a partir do momento que lá é permitido, se nós tivermos o nosso merecimento também, receberemos a comunicação de um espírito desencarnado que tenha vivido no nosso coração e ainda vive. Se eles são de qualquer estágio, eles precisam estar equilibrados, tá? Não precisa ser um espírito de luz para mandar mensagem, é o que nós estamos dizendo, né? Existem comunicações de espíritos diversos, que a gente precisa estar atento à qualidade dessas comunicações. Então, não quer dizer que um espírito menos evoluído será impedido de mandar uma mensagem. No momento em que ele estiver devidamente amparado e preparado para essa comunicação, a ele será concedida essa bênção. E a nós que aqui estamos também, né, de receber uma comunicação de um ente querido. Mas sim, todos podem se comunicar, desde que atenda esses requisitos, que ele esteja preparado e que essa mensagem seja de merecimento tanto para o encarnado quanto para o desencarnado, e que ela tenha qualidade, de preferência, né? De acordo ali com a necessidade de todo mundo. Foi o que eu disse, nem sempre nós receberemos comunicações que estão nos ensinando algo na ciência, enfim, em qualquer área da vida de forma técnica. Às vezes nós recebemos comunicações de entes queridos que vêm para confortar o coração, né? Isso não é uma mensagem, não quer dizer que essa mensagem não seja edificante, ela é edificante para aqueles que recebem. Então, sim, todos podem se comunicar aqui com os encarnados, mas desde que fique claro que só toca de lá para cá e que isso só vai acontecer no momento certo, tá bom? E aí, o próximo subtítulo, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Item 101. Características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Nem todos os espíritos imperfeitos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, inconsequência e malícia do que maldade propriamente dita. Uns não fazem nem o bem e nem o mal, mas só por não fazerem o bem denotam sua inferioridade. Outros, ao contrário, comprazem-se com o mal e ficam satisfeitos quando têm oportunidade de praticá-los. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia.
Porém, seja qual for o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos vivos. Tá aqui o que a gente falou. As suas ideias não serão elevadas. Não elevadas no sentido de subliminar, de perfeita, mas ela não está nos trazendo nenhuma palavra de conforto ou de edificação interior. Seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corporal. Só nos podem dar noções falsas e incompletas sobre este mundo, mas o observador atento quase sempre encontra, mesmo em suas comunicações imperfeitas, a confirmação de grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Tá? Então, aqui está dizendo o quê? Que esses espíritos nos dão noções falsas e incompletas a respeito do mundo, mas às vezes eles podem trazer grandes verdades ensinadas pelos espíritos a fim de nos ludibriar, porque eles também sabem, eles só não praticam, tá bom? Seu caráter se revela por sua linguagem. Todo espírito que em suas comunicações deixa escapar um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Por consequência, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Então, as comunicações, influências, sensações e inspirações que recebemos de forma escrita, de forma falada, de forma de intuição, se ela for ruim, ela vem de um espírito inferior, tá? Eles veem a felicidade dos bons, e essa visão é um incessante tormento para eles, pois experimentam todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Então eles são propensos aos maus sentimentos. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, e muitas vezes essa impressão é mais penosa que a realidade. Portanto, eles realmente sofrem, tanto pelos males que suportaram, quanto pelos que causaram aos outros. E como sofrem por um longo tempo, acreditam sofrer para sempre. Para puni-los, Deus quer que pensem dessa forma. Então, eles conservam ali, nas percepções deles, tudo que eles sofreram na vida. E isso às vezes é mais doloroso do que quando ele sentia isso verdadeiramente na pele. Porque quando se está desencarnado, e nós já dissemos isso algumas vezes, se não no estudo do Livro dos Espíritos, nas lives do ano passado, o problema, entre aspas, de estarmos no mundo espiritual, de volta ao mundo espiritual, é que a nossa consciência é expandida. Então, dando vazão a tudo aquilo que a nossa consciência é capaz de compreender, aquilo que nos doía de uma forma que encarnado já era lancinante, quando estamos desencarnados, plenamente conscientes, aquilo vai doer muito mais. E aí isso vai se perpetuando e eles pensam que sofrem ao longo de uma vida inteira. E isso faz parte do processo de regeneração de todos os espíritos pela qual nós passamos também lá atrás, conforme fomos seguindo rumo à evolução, tá bom? Não somos perfeitos, pelo amor de Deus, não entendam isso. Nós estamos galgando os degraus, mas nós já fomos muito piores do que somos hoje. Então a gente já sofreu dores lancinantes pela consciência e pela percepção do bem que deixamos de fazer ou do mal que tenhamos feito. Pode-se dividi-la em 5 classes principais. Aqui os espíritos imperfeitos. Item 102. 10ª classe. Espíritos impuros. Têm propensão ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança, valendo-se de todos os disfarces para melhor enganar. Apegam-se àqueles que possuem caracteres frágeis o bastante para ceder às suas sugestões, a fim de impeli-los à perdição, satisfeitas por poderem retardar seu adiantamento.
fazendo-os sucumbir às provações que sofrem. Nas manifestações, eles são reconhecidos por sua linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, tanto entre espíritos como entre os homens, é sempre um indício de inferioridade moral, se não intelectual. Suas comunicações evidenciam a baixeza de suas inclinações, e se eles querem enganar falando de uma maneira sensata, não conseguem sustentar por muito tempo esse papel e acabam sempre por trair a sua origem. Alguns povos fazem deles divindades malfeitoras, outros os designam pelos nomes de demônios, gênios maus, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem são propensos a todos os vícios que as paixões vis e degradantes produzem: a sensualidade, a crueldade, a trapaça, a hipocrisia, a cobiça, a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, na maioria das vezes sem motivos e por odiarem o bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, seja qual for a classe a que pertençam na sociedade. E o verniz da civilização não lhes impede o opróbrio e a ignomínia. Aqui está dizendo o seguinte: quando esses espíritos absolutamente imperfeitos, os espíritos impuros da 10ª classe, estão encarnados, não significa que ele vai ser um espírito que vai estar em uma classe social inferior. Não. Ele pode habitar uma classe superior dentro da escala social da nossa organização enquanto humanos, e ainda assim ser mal, tá? Vamos dizer assim, falta de bens, de posses, não significa maldade, assim como riqueza não significa bondade. Então aqui isso fica muito claro, tá? Item 103, 9ª classe, espíritos levianos. São ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem, sem se preocupar com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos sofrimentos e ligeiros contentamentos, em fazer intrigas, induzir maliciosamente ao erro através de mistificações e espertezas. A essa classe pertencem os espíritos comumente chamados de trasgos, duendes, gnomos e diabretes. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes deles se servem, como fazemos com os criados. Em suas comunicações com os homens, sua linguagem às vezes é espiritual e divertida, mas quase sempre sem profundidade. Aprendem as imperfeições e o ridículo dos homens e expressam isso de forma mordaz e satírica. Se usam nomes falsos, na maioria das vezes mais por malícia do que por maldade. Então esses são aqueles que gostam de nos ludibriar e de nos enganar. 104, 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas eles julgam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos em diversos pontos de vista, sua linguagem possui um caráter sério, que pode enganar quanto às suas capacidades e às suas luzes. Mas isso muitas vezes é apenas um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, entre os quais despontam a presunção, o orgulho, a inveja e a teimosia, do qual não puderam livrar-se. Item 105, 7ª classe, espíritos neutros. Não são suficientemente bons para fazer o bem, nem maus o bastante para fazer o mal. Pendem tanto para um quanto para outro lado, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pela moral quanto pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, sentindo saudades de suas alegrias grosseiras. 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Quanto às suas qualidades espirituais, esses espíritos não formam uma classe distinta propriamente falando.
Podem pertencer a qualquer classe da terceira ordem. Muitas vezes manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, tais como golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, entre outros. Em relação aos outros espíritos, mostram-se mais apegados à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, seja por agirem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não se devem a uma causa fortuita e física quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas em geral, os espíritos elevados deixam isso por conta dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as inteligentes. Quando julgam que manifestações destes gêneros são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares. Segunda ordem, o próximo subtópico. Espíritos bons, item 107. Características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Aqui já estamos melhorando. Suas qualidades e sua capacidade de fazer o bem decorrem do grau que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade, e os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Por ainda não estarem completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a sua classe, os traços da existência corporal, seja na forma da linguagem, seja em seus costumes, nos quais se encontram inclusive algumas de suas manias. De outra forma, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito, e já desfrutam da felicidade dos bons. Sentem-se felizes com o bem que fazem e com o mal que impedem. O amor que os une é para eles a fonte de uma felicidade inefável, que não é alterada nem pela inveja, nem pelos remorsos, tampouco por quaisquer das paixões que atormentaram os espíritos imperfeitos. Mas todos ainda têm de passar por provações até que atinjam a perfeição absoluta. Enquanto espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem os que durante a vida tornam-se dignos disso e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem nela. Quando encarnados, esses espíritos são bons e benévolos aos seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Não sentem ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A essa ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares sob os nomes de gênios bons, gênios protetores, espíritos do bem. Nos tempos de superstições e ignorância, foram considerados divindades benfeitoras. 108, eles podem ser divididos em 4 grupos principais. 108, item. Quinta classe, espíritos benfeitores. Sua qualidade predominante é a bondade. Tem prazer em prestar serviços aos homens e em protegê-los, mas seu saber é limitado. Seu progresso se realizou mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Item 109, quarta classe, espíritos sábios. O que especialmente os distingue é a amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para os quais têm mais aptidão. No entanto, consideram a ciência apenas do ponto de vista de sua utilidade, sem nenhuma das paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Item 110, terceira classe, espíritos prudentes. As qualidades morais da ordem mais elevada constituem seu caráter distintivo. Sem ter conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes dá um lúcido julgamento sobre os homens e as coisas. Item 111, segunda classe, espíritos superiores. Reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem transpira benevolência, é sempre digna, elevada e frequentemente sublime.
Sua superioridade os torna mais aptos que os outros a nos fornecer definições mais exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, nos limites do que é permitido ao homem conhecer, que a gente sempre se lembre disso. Comunicam-se voluntariamente com os que buscam a verdade com sinceridade e cujas almas estão suficientemente desprendidas dos laços terrenos para compreender. Porém, afastam-se dos que agem por simples curiosidade ou que, por influência da matéria, se desviam da prática do bem. Quando excepcionalmente encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso, e então nos oferecem o exemplo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. E aí, para finalizarmos, primeira ordem, espíritos puros, item 112, características gerais, nenhuma influência da matéria. Então, lá na terceira ordem, totalmente propensos à matéria. Da segunda ordem, mais influenciados pelo espírito do que pela matéria, mas ainda no meio termo. E aqui nós chegamos naqueles que não possuem nenhuma influência material. Absoluta superioridade moral e intelectual em relação aos espíritos das outras ordens. Item 113, primeira classe, classe única. Os espíritos dessa ordem percorreram todos os graus da escala e se livraram de todas as impurezas da matéria. Por terem atingido o grau máximo de perfeição de que uma criatura é suscetível, não tem mais que sofrer provações nem expiações. Por não estarem mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna, plenamente realizados no seio de Deus. Desfrutam uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. No entanto, essa felicidade não é de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação eterna, ou seja, os espíritos puros não ficam lá olhando para o mundo, para o universo, sem fazer nada. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudando a se aperfeiçoarem e designando suas missões. Assistir os homens em suas aflições, incitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os afastam da felicidade suprema, é para eles uma agradável ocupação. Às vezes são chamados de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem comunicar-se com esses espíritos, mas muito presunçoso seria que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. E aqui a gente termina então a questão da escala dos espíritos. Aqui nós aprendemos que são 3 grupos, grandes grupos, né, para a nossa explicação, e que eles variam de acordo com a sua evolução, né, intelectual, evolução moral. Lembrando que a intelectualidade ela não caminha necessariamente junto com a moralidade. Pode-se ser extremamente inteligente, mas fazer coisas que não correspondem aos bons costumes da moral, assim como podemos ter uma moral elevada. E aqui eu não digo moral no sentido de sair dando sermão e lição nas pessoas, não é isso. De ter coisas boas para passar, de ter ensinamentos a oferecer. Às vezes uma pessoa sem qualquer instrução intelectual, ela é portadora de uma evolução moral, de uma sabedoria da vida que vai muito além daquilo que a gente consegue aprender nos livros. Então, a gente aprendeu hoje aquilo que nos permite, então, reconhecer a qualidade das comunicações e conhecer um pouco mais a respeito de como funciona o mundo imaterial, que é o nosso mundo mãe, a nossa pátria, mas que no momento estamos cegos com o véu do esquecimento e precisamos compreender de novo, né? Por isso que a gente está estudando e está caminhando
aí em busca de mais e mais conhecimento para que a gente se eleve moralmente e intelectualmente também, mas que a nossa meta, o nosso foco seja sempre o bem que pode ser feito pelos outros e o bem que pode atingir e mudar tantas coisas nesse mundo. Então esse foi o estudo de hoje. Semana que vem a gente retorna para dar continuidade. Na semana que vem a gente continua ainda no capítulo 1, ele é comprido. Nós vamos falar a respeito da progressão dos espíritos e dos anjos e demônios, tá? Bom, a semana tá acabando. Vou lembrar mais uma vez, estamos em isolamento social, isso é muito importante. Então fiquem em casa, o fim de semana tá chegando, eu sei que tá todo mundo morrendo de saudade da família, dos amigos. Quem pode fazer o isolamento social e está fazendo, está levando isso a sério, tá morrendo de saudade de sair de casa. Eu estou fazendo isolamento social, eu sempre trabalhei em casa, né? O meu escritório é na minha casa, mas eu gostava de ficar em casa quando eu podia sair e não queria. Agora a gente quer sair e não pode. A gente é do contra, né? O ser humano é do contra. A gente gosta de ficar, eu gosto de ficar em casa, mas a partir do momento que eu fui obrigada, eu quero tanto sair, né? Mas a gente ainda não pode. Então, para quem pode, para quem não faz parte das pessoas essenciais e que tem toda a nossa gratidão nesse momento, quem pode ficar em casa, fique. Fim de semana, se estiver de folga, não vai trabalhar, não precisa ir trabalhar, fique em casa, leia, né? Eu falei para vocês do Clube do Livro, do Letra Espírita, conheçam lá, comprem os livros para poder ler durante esse período. Tem aí séries, filmes muito bons, muito edificantes também para que a gente assista. Façamos o Evangelho no lar, a gente está precisando emanar muita energia boa, então marca aí com a espiritualidade, com o seu mentor um dia nesse fim de semana para fazer. Tome isso, né, como uma rotina na sua vida. A gente esquece de fazer o Evangelho segundo o Evangelho no lar. Isso é uma realidade, né? A maioria de nós esquece. Eu tô falando de mim também, eu não sou perfeita. Mas a gente, por favor, fique em casa. A gente precisa ajudar aí o universo, os nossos governantes. A gente precisa ajudar em tudo que a gente puder para que esse vírus não se espalhe e para que a tristeza não seja muito maior do que ela já está sendo, tá? O mundo inteiro está sofrendo, o mundo inteiro está perdendo gente querida, e é muito triste, né? Seja do mais novo ao mais velho. O que a gente pode fazer? Ficar em casa sempre que possível, o máximo que possível. Lembrem-se sempre, isso vai passar, isso é só uma fase, tudo vai ficar bem. E o que a gente precisa cuidar nesse momento é do próximo e de levar aqui no nosso sentimento a vontade verdadeira de sair dessa situação, por favor, muito melhores do que nós entramos. A gente pode encontrar aí na internet muitas reportagens contando o quanto o nosso planeta está respirando, o quanto a natureza está reaparecendo enquanto a gente está preso dentro de casa, a grande maioria. Então, gente, vamos ser mais conscientes, vamos aprender todas as lições que forem necessárias nesse momento, para que a gente, a hora que sair daqui de dentro de casa, a gente consiga o tempo inteiro emitir toda a luz que esse mundo merece e que todos nós merecemos também, tá bom? Desejo do fundo do meu coração que vocês tenham uma noite abençoada, que vocês durmam bem, durmam em paz, sejam amparados no momento do desdobramento do nosso espírito, enquanto o nosso corpo dorme, e que sejamos encaminhados para lugares onde possamos continuar aprendendo. E se formos merecedores e necessários em alguma ajuda, seja no mundo imaterial, seja aqui no mundo material, que assim seja feito, tá bom? Não esqueçam das orações de vocês, sempre lembrem-se de irem dormir leves, em paz, para que o nosso espírito siga
pleno enquanto a gente dorme, aprendendo ou ajudando conforme a demanda da espiritualidade, tá bom? Um beijo muito, muito carinhoso para vocês, fiquem com Deus. Semana que vem eu tô de volta, a gente continua estudando. Eu espero que tudo esteja mais leve. Mas se não tiver, a gente vai estar aqui junto, a gente vai passar por tudo isso. Beijo, fiquem com Deus.